Olá, tô enviando aqui os convites. Oi, Kelly. Deixa eu ver quem tá aqui que eu não vi. Brasil 2021 eu não conheço. Acho que a Kelly também não. Oi, Andréia. Nossa, quanto tempo eu não faço uma live aqui. Bastante tempo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Oi, Renata. Amanda, tudo bem? Deixa eu avisar aqui meus grupos. Deixa eu ver aqui, quem mais? Quanto tempo, né, Amanda? Vamos esperar o pessoal entrar, porque eu marquei 7h05, né? Oi, Maíra. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Fico amiga das minhas ex-noras. Deixa eu ver se eu avisei todo mundo aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Acho que deu. Jamile, tudo bem? Jamile, eu não lembro quem é. Deixa eu mandar mais um aqui. Ah, Amanda, ó. Vivemos bons momentos, né? Acho que mandei pra todo mundo. Oi, Vitória. Hoje tem gente que eu não conheço aqui. Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas, hoje também. E aí, como fazia muito tempo que eu não aparecia aqui, oi, William, eu resolvi responder através de live. Ó, se eu estiver falando o nome errado de vocês, vocês coloquem aí, tá? Que eu vejo pelo arroba que aparece pra mim. Quase na hora. Instituto Marini. Olá, bem-vindo. Qual o nome, por favor? Gosto de saber o nome de vocês. Uma live de perguntas e respostas da minha caixinha dessa semana. Oi, dona Marisa Vicentini. Ai, não peguei meu livro. Emerson, bem-vindo, Emerson. Acho que eu não te conheci ainda. Tássia, bem-vinda, Tássia. Thaísa, ou é Tássia? Thaísa, de Paiva.
Bom, vou começar oficialmente. Eu não peguei meu livro, mas eu vou pegar meu livro. Eu tenho que mostrar ele para vocês. Então, vamos começar, né? Oficialmente. Boa noite, oficialmente. Sejam bem-vindos. O pessoal vai entrando aqui, eu vou acenando para quem for entrando. Que bom ter vocês aqui. Tava louca de saudade de fazer live. Eu tava alguns meses sem fazer live. Para quem me acompanha, eu faço muita live, né? Vai ficar salvo assim. Eu faço muita live. Eu tava alguns meses sem poder fazer live. Não tava conseguindo gerenciar meu tempo, na verdade, né? Eu tava sentindo muita falta daqui. Gosto muito de estar aqui, gosto muito de falar e conversar, interagir com o meu público, né? Então eu tava louca de saudade. Tô muito feliz que tô de volta aqui. Vou pedir que vocês compartilhem essa live. Tem um aviãozinho bem aqui no cantinho, ó, bem aqui, ó. Então vou pedir que vocês compartilhem. Oi, Marília. Para divulgar para os seguidores de vocês. E hoje, qual é o intuito da minha live, né? Eu abri uma caixinha essa semana, abri uma caixinha hoje. E aí eu vou responder, eu anotei aqui, as perguntas que me trouxeram e vou responder aqui nessa live. Mas antes disso, para quem não me conhece, para quem tá aqui agora que é a primeira vez, para quem vai assistir essa live depois, eu sou a Neuzinha Broto. Eu sou mentora em codependente, consultora em dependência química. Eu tenho 2 filhos e o meu filho mais velho é o dependente químico da nossa família e por isso eu atuo na área hoje, né? Eu comecei lá atrás, há 10 anos atrás, estudando, frequentando grupo para poder ajudar o meu filho. E me encantei, me apaixonei por essa área. Oi, Claudete. E eu resolvi, estudando cada vez mais, fui me aperfeiçoando, tenho alguns cursos aí, na área da família, né? Curso de dependência química e resolvi, né? Me tornar uma profissional da área, ajudar outras famílias, né? Hoje eu dou cursos, tenho os meus cursos, dou palestras, participo de seminário, faço palestras para clínicas, para comunidade terapêutica, para grupo de apoio. E eu sou autora desse livro aqui, ó, que tá ali também. Diário de uma Codependente, aonde eu relato a trajetória da minha família com o meu filho dependente químico, né? Eu conto desde o nosso início até 2020, que foi a última internação do meu filho. Então ele realmente é um diário, né? E uma ordem cronológica de todo o nosso processo, né? Tem partilha da minha filha, ali tem os meus reais sentimentos, as recaídas, tudo. E tudo começou lá num blog em 2014, onde eu resolvi, que eu sempre gostei muito de internet, onde eu resolvi colocar ali o que eu estava lendo, o que eu estava aprendendo, os meus sentimentos. E esse blog foi crescendo, hoje eu estou em quase todas as plataformas, né? Tenho canal no YouTube, tô no TikTok, tô no Facebook, no Pinterest, também tô no LinkedIn, né, que é uma outra rede social mais pro lado profissional, e aí eu tô remodelando essa rede social para levar essa informação, para levar a codependência, o meu trabalho nessa área, para aquela rede social também. Então, rapidamente, assim, essa é a minha história, essa é a minha trajetória. O livro fez com que eu saísse da minha zona de conforto e realmente assumisse, é verdade, eu preciso trabalhar na área, eu tenho que assumir isso, né? Porque eu sempre fui empurrando com a barriga, achando que o meu grupo ali de familiares já estava ótimo, que eu tenho um grupo no WhatsApp para familiares mulheres, né? Já estava ótimo, estava bom assim. E não, né? E aí eu sigo nessa busca de conhecimento, que é muito importante, a gente precisa estudar muito. E hoje eu trabalho aí com famílias, o meu curso de codependência, de desligamento emocional, ele é tanto para familiares, quanto para dependente químico, quanto para profissionais da área que trabalham com famílias, que querem vir trabalhar com famílias, ou que trabalham com dependentes químicos, né, e querem entender o lado da família, né, como auxiliar para fazer esse desligamento emocional. Então, trabalho, essa é a minha pegada, né?
Depois tu me chama ali no direct, que eu te adiciono no grupo. Eu vou deixar meu celular aqui para vocês também. Eu vou botar aqui. Que daí, quem quiser participar, pode me chamar também. É para familiares mulheres, tá? E então é isso, essa é a pegada, né? Buscando muito conhecimento sempre, né? Me atualizando sempre, faço atendimentos também. Os meus atendimentos, eles são todos online, né? Atendo família. Tem um grupo de mentoria para profissionais que queiram vir a trabalhar com familiares, né? Dentro do meu curso, Como Vencer a Codependência, eu tenho um capítulo, um módulo dele, aonde tem um plano de recuperação para o codependente, né? Ai, obrigada, Renata. Renata é lá do meu grupo. Renata já foi minha aluna também. E esse plano de recuperação, ele é tudo que eu fiz e o que eu faço até hoje para mim viver a minha vida, viver a minha recuperação, independente do que esteja acontecendo com o meu familiar. Para quem não me conhece, para quem não sabe ainda, né? Meu familiar não está em recuperação, não estava até então, que eu sabia, até umas semanas atrás, mas eu aprendi nesse meu processo de 10 anos que, independente do que esteja acontecendo, eu preciso cuidar de mim, eu preciso viver a minha vida, eu tenho que dar atenção para os meus amigos, para o meu trabalho, para a minha família, buscar o meu crescimento pessoal, meu crescimento profissional. Mas tudo isso só foi possível porque eu resolvi ter a minha mente aberta e botar em prática tudo o que estava me sendo sugerido naquela época, 10 anos atrás, no grupo de Amor Exigente. E aí depois eu fui estudando e fui praticando as coisas que iam me sugerindo. E é esse o plano de recuperação que eu tenho dentro do meu curso, Como Vencer a Codependência. Além de toda a parte teórica da codependência, eu trago esse plano de recuperação aonde quem colocar em prática, né, ele com certeza vai ter uma qualidade de vida melhor. Quero entrar também, é muito importante. Gente, me chamem depois no direct, tá? Então, essa é a história da Neuzinha, assim, bem por cima. E já tem uma pergunta aqui, ó. Meu marido está na clínica, estou me aprofundando mais sobre este assunto para estar ajudando muitas pessoas. Ai, Grace e Kellen. Muito bem, que bom, parabéns, me chama. Vamos conversar, vamos trocar figurinha. Porque realmente, né, eu fico muito feliz de ouvir famílias que buscam ajuda para si, porque precisamos buscar, nós somos adoecidas também. Nem imaginamos isso, mas somos doentes também. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas familiares ou outras pessoas que queiram também se aprofundar no assunto para ajudar. Por que isso? Para mim não tem concorrência aqui no meio, então somos todos colegas de trabalho e tem muita família que precisa de ajuda. Muita família que precisa de ajuda. Há 10 anos atrás, e olha só, 10 anos atrás é nada, não tinha todo esse suporte que nós temos hoje. Não se tinha profissionais falando sobre codependência. Né? O que a gente tinha como suporte era o grupo de Amor Exigente, e que eu indico pra caramba grupo. Grupo é essencial na vida da gente, mas a gente não tinha todo um suporte que, graças a Deus, veio mudando com o tempo, né? E hoje, oi Rose, hoje a gente consegue ter uma vida melhor, com mais gente trabalhando na área, com mais gente nos auxiliando, né? Eu acho que a minha internet travou, né? Meire, Amor Exigente ajuda muito. Jusilene, oi. Então é isso, essa é a história da Neuza. Fico feliz que tem gente querendo entrar na área aí. Me chamem no direct, que para quem não conseguiu pegar meu WhatsApp, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Eu não sei fixar um comentário, por incrível que pareça. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui de novo o meu WhatsApp para quem perdeu, 5198341. Vou botar aqui que tem gente que quer entrar no grupo. 0001. Meu DDD é 51, sou de Porto Alegre, para quem não sabe. Oi, Ivana, querida. Bom, então, como eu falei, essa live hoje é para responder
as perguntas que me deixaram nos 2 dias de caixinha que eu botei aqui, né? Gosto muito de interagir através de caixinha, que assim a gente consegue tirar as dúvidas das pessoas, né? E a gente ajuda muito mais pessoas. O importante é procurarmos conhecimento para nós. Codependente, verdade, né, Rose? Rose também é do meu grupo, Rose também é minha aluna. Rose também vem numa pegada maravilhosa de recuperação. E isso é muito bacana. Ivana, que tá aqui, vai fazer os meus cursos agora também. Muito legal. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aqui também, que eu vou responder vocês por aqui também. Não só as que eu anotei, que o pessoal me deixou essa semana, mas podem perguntar aqui, vamos interagir. Não esqueçam de compartilhar essa live com os seguidores de vocês, tá? Para alcançar mais pessoas. E já deem um coraçãozinho aí também. O Instagram entende que o meu conteúdo, ele é relevante, né? Eu já vou trazer para vocês a primeira pergunta que eu anotei aqui, ó. Não sinto vontade de ajudar mais meu filho se ele vier a recair. É normal isso? Bom, aqui tem 2 pontos importantes, né? A gente tem que aprender a viver o dia de hoje, o só por hoje, né? A gente não tem que ficar pensando lá na frente o que vai acontecer. Então, a gente tem que aprender a viver o dia de hoje. Oi, Marcelo, aproveitar o dia de hoje. Hoje tá bom, hoje tá em recuperação, beleza, vamos viver o dia de hoje. Bom, mas se houver recaída, Neuzinha, bom, aí a gente vai no nosso processo de busca por conhecimento e de recuperação, a gente vai entendendo que as recaídas podem acontecer. Ah, Neuzinha, como assim pode? Sim, as recaídas podem acontecer, né? E a ajuda é uma coisa muito individual. Eu posso querer ajudar e eu posso não querer ajudar. E isso não tá errado, porque cada um decide o que é melhor para si. Olha, eu não quero mais ajudar meu filho. Tá tudo bem. Se teu coração tá em paz, se tu tá tranquilo com a tua decisão, tá tudo bem. Por que a gente acha assim, meu Deus, como que não é? Isso não pode ser normal, uma mãe. Porque a gente traz muito que nós, mães, somos obrigados a fazer tudo pelos nossos filhos o tempo todo, a vida toda. Porém, a nossa obrigação para com os nossos filhos é até a maioridade deles, ou caso, como eu falo muito e gosto de lembrar e frisar muito, quando a gente é tutora de uma pessoa que não tem mais condições e não responde por si. Meu familiar foi diagnosticado com algum outro transtorno, eu sou a tutora responsável pela vida do meu familiar, aí é outra história. Agora, se o meu familiar tem uma vida normal e não tá buscando a recuperação, não quer seguir em recuperação pelas escolhas dele, eu não sou obrigado a ficar internando e a ficar cuidando. Vai de cada um. Isso é muito individual. Vai de cada um. A gente pode, por exemplo, não ajudar mais efetivamente, assim, de fato, né? Olha, vem, vamos internar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas eu posso ajudar indiretamente, de longe, não permitindo o uso dentro da minha casa. Olha, para vir me visitar, não pode estar sob efeito da substância, por exemplo, né? Então, é muito individual isso, vai de cada pessoa. O que é para mim o segredo, né? Estarmos bem com a gente mesmo. Se eu tomei uma decisão e eu estou em paz comigo mesmo, então tá tudo certo. Pensei, refleti, bom, eu vou agir desta forma aqui. Então tá tudo certo. A gente tem que estar em paz com a gente mesmo, né? Pensar bastante, nos conectar com o nosso poder superior e refletir. Bom, decidi que eu quero fazer isso. Tô me sentindo bem? Tô tranquila com isso? Beleza. Agora, se a minha decisão está me incomodando, a gente precisa ver o que está acontecendo. Por que isso está me incomodando? O que aconteceu e neste processo aí dessa minha decisão que está me incomodando. E refletir mais um pouco. Esse é o X da questão, né?
e ouvir as pessoas, entender sobre a dependência química, saber sobre tratamentos, entender sobre a codependência, né? Estar participando de grupo de apoio, estar irmanado com os nossos iguais, tudo isso nos ajuda nas tomadas de decisões que a gente vai fazer. Mas não é errado não eu não querer mais ajudar o meu familiar, não é errado. Desde que eu esteja em paz, desde, como eu repeti, desde que eu não seja a tutora, desde que ele não tenha alguma outra comorbidade. Mas, Neuza, a dependência química é uma doença, ela é progressiva, que sabemos disso, né? Ela é fatal, ele pode vir morar na rua, ele pode traficar, ele pode ser preso, pode. Eu ajudando ou não, tudo isso pode acontecer com o dependente químico. Ele estando dentro da minha casa ou não, tudo isso pode acontecer com ele. Pode vir a roubar, pode vir a traficar, pode vir a usar pedra, pode vir a morar na rua, pode nos agredir, tudo isso pode acontecer. Indiferente de eu estar ajudando ou não. E aí, por isso que é a escolha de cada um. Mas, Neuzinha, o dependente químico não usa, ele não responde por si, e agora o que faz? Reflitam bem o que vocês querem fazer da vida de vocês. Bom, eu preciso tirar ele pelo menos da compulsão, para depois ele decidir o que ele quer fazer. Beleza. Então, acha que precisa tirar da compulsão, acha importante tirar da compulsão, para depois ele decidir o que ele quer fazer? Beleza, faça isso. Agora, eu já tô cansada, já internei várias vezes, eu quero seguir minha vida, tô bem decidida com isso, tudo bem, siga a sua vida, não tem nada de errado nisso, né? Ah, vão falar, Neuzinha, vão. Sempre alguém vai falar do que estamos fazendo, né? Sempre alguém vai olhar e dizer, ah, mas se eu fosse eu ia fazer aquilo. Ah, mas se fosse aquilo ali eu ia fazer disso. Ninguém vive a nossa vida, né? Ninguém sabe o nosso processo, as nossas dores, o que já fizemos, o tanto que já fizemos, né? Então, por isso que é uma coisa muito nossa. Grace, eu deixei o meu celular aqui nos comentários. Eu vou falar ele aqui para vocês que eu não sei fixar um comentário, sabe? É 51 meu DDD, tá? É 983410001. Esse é meu WhatsApp, tá? Aí fala comigo, tem todas as regrinhas para participar do grupo, a gente conversa um pouquinho e aí eu adiciono no grupo, tá? Mas também tá aqui nos comentários. Eu vou tentar fixar, gente. Eu não sei como é que faz isso. Vou tentar de novo aqui, vamos ver. Não, aqui é publicar. Por incrível que pareça, eu não sei fixar um comentário. Olha que eu gosto de rede social, hein? Então é isso, tá? Dessa pergunta aqui. O que é importante, né? Como eu falei no início, é viver o hoje. Vamos aproveitar o hoje. Hoje tá tudo bem. Hoje tá tranquilo, tá em recuperação. Vamos aproveitar esse momento. É tão bom isso. Eu tenho um post no meu blog que de alguns anos atrás que eu falei sobre isso, né? O quanto é importante. Tá, no final eu ponho de novo. O quanto é importante a gente aproveitar os momentos, né? Eu lembro que em algumas vezes o meu filho morava em outra cidade e ele vinha aqui me visitar. Eu sabia que ele estava na ativa, mas quando ele vinha aqui, ele estava bem e eu aproveitava aqueles momentos com ele. E isso é muito bom, né? Muito, muito bom. Isso me ajuda até hoje. Hoje a gente não tem contato, faz um ano que a gente não tem contato. E como me ajudou e me fortalece eu olhar para trás e dizer assim, nossa, como eu aproveitei os momentos que eu tinha com ele, indiferente do que estava acontecendo, né? Quando ele morava na outra cidade, para ele vir me visitar, por ele já conhecer a mãe dele, ele ficava ali uns dias sem usar para vir para cá. E ele passava o final de semana aqui com a gente e não usava e a gente aproveitava muito, eu, ele e minha filha, aproveitava pra caramba, fazia o que a gente gostava. A gente gosta muito de comer fora, de fazer muita comilança. A gente aproveitava esses momentos. E o quanto isso é gratificante. Isso fortalece muito a gente. Então, a gente precisa aprender a viver o só por hoje. É difícil? Claro que é difícil. Não é da noite pro dia. A gente carrega um monte de coisa, né? As mentiras que já aconteceram, os furtos dentro de casa que já aconteceram, as promessas que já aconteceram, as diversas internações
que já aconteceram, né? E aí a gente fica com aquilo, nossa, mas será que vai usar de novo? Será que não vai acontecer isso? Será que não vai acontecer aquilo? Nossa, mas e agora? Tá com um comportamento diferente. O que que eu vou fazer? Então a gente fica com isso. Por isso a importância da gente estar sempre buscando ajuda, buscando autoconhecimento, nos trabalhando, refletindo nas nossas atitudes. Você não tem saudade, não procura por quê? Eu tenho muita saudade do meu filho. O meu filho hoje, ele. Hoje não sei, né? Mas há umas 2 semanas atrás, que eu tive notícia dele, ele não estava em recuperação. A gente não tem contato com o meu filho já faz, como eu falei, 1 ano. O meu filho saiu de uma internação, né? Que nós botamos ele numa internação. Ele não seguiu na internação, ele saiu em março do ano passado. E nós só fomos ter notícia do meu filho em setembro do ano passado. Ficamos sabendo que ele estava vivo, pelo menos, graças a Deus. E a gente não conseguiu manter contato com ele, porque quando descobriram onde ele estava, que foi meu genro que viu ele, tentou uma aproximação, não deu certo, perdemos ele de vista de novo. Agora a gente estava tendo um contato com ele, assim, sem ele saber, né? A gente sabia onde ele estava e a gente estava vendo uma forma de conseguir falar com ele, de nos aproximar dele, com muito cuidado para que ele não sumisse de novo, né? Mas estamos aí algumas semanas sem notícia de novo. Saudade a gente tem, né, gente? Saudade faz parte da vida do ser humano, né? A gente tem saudade de várias coisas. Eu tenho saudade de amigos que passaram pela minha vida, lá na minha adolescência, que a gente se perdeu, né, no meio do caminho, devido às mudanças da vida. Tenho saudade do meu pai que não está mais aqui. Tenho saudade de colegas de trabalho com o qual eu não tenho mais convívio. A saudade faz parte da vida da gente, né? O que que acontece? No meu processo, eu aprendi que nem tudo tem que ser do meu jeito e deve ser do meu jeito, né? Dentro do meu processo, eu aprendi a respeitar as escolhas das pessoas, sejam elas quais forem, né? Meu filho entende muito de recuperação, é incrível o quanto ele entende de recuperação, mas ele fez uma decisão da vida dele, a qual eu, Neuza, não concordo, né? Nossa, Neuzinha, mas por que tu não interna ele involuntariamente? Porque não é tão fácil assim internar involuntariamente, né? Precisa de dinheiro para isso e precisa ter um local que o meu filho esteja para ir um resgate fazer, né? E meu filho hoje não tem um local fixo, né? Então é uma coisa que fica meio que inviável, assim. Neuzinha, por que que tu não vai até ele, vai conversar com ele e tal? Quem sabe tenta, né? É uma outra abordagem. Já pensamos isso também. Não conseguimos fazer. A gente tem também esse receio de chegar até ele e ele sumir novamente, ou ele perder a confiança na família que está ajudando ele. Então a gente tá dando um tempo, e como eu falei lá no início, oi Carol, oi Letícia, eu sigo muito o meu coração, né? Eu oro muito, eu converso muito com o meu poder superior para tomar as melhores atitudes da minha vida, né? Quando tivemos notícia dele, eu orei muito, pedi muito ao meu poder superior me mostrar o caminho, o que eu devia fazer, como eu devia agir, né? Porque tinha diversas possibilidades aí, né? E faço isso sempre, sempre fiz assim, e entendo que é o momento da gente esperar, que ainda não é esse momento de uma aproximação, né? E conhecendo bem o processo do meu filho e tal, a gente entendeu que, por enquanto, é melhor a gente fazer dessa forma, né? Por que que eu digo a gente? Porque tem a minha filha também, né? Minha filha, ela é muito presente na recuperação do irmão, na busca por ajuda, então eu não tomo nenhuma atitude sozinha, a gente toma em conjunto, eu e ela. E
E aí, em conjunto, a gente definiu isso, né? Obviamente que o que eu decidi, a minha filha sempre vai topar, vai estar do meu lado, mas foi uma coisa que a gente conversou bastante e a gente decidiu agir desta forma por enquanto. Amanhã é outro dia. Amanhã a gente pode agir diferente. Marcelo, uma das dificuldades que temos é a questão do codependente, a sua decisão, por mais que seja dura, é a correta, porque ele tem que querer. O ideal é esperar ele querer ajuda e poder torcer, tecer que ele vai te procurar. Marcelo, então, sabe que eu penso muito assim, sabia? O que que acontece? Agora eu vou abrir aqui um pouco mais da minha história com meu filho. Hoje, o que que eu entendo do nosso processo? Olhando o processo da minha família, tá? Há muitos anos atrás, um padrinho do meu filho, o que que é o padrinho? Quando eles fazem um tratamento dentro de uma comunidade terapêutica, eles escolhem um padrinho, que é para auxiliar eles na caminhada. Um padrinho do meu filho, que é muito meu amigo hoje, partilho demais com ele, ele me ajuda pra caramba. Ele me disse assim, no meu processo, Neuzinha, tu sempre faz tudo pelo Douglas. O Douglas nunca chegou para ti e disse, mãe, eu preciso de ajuda. Ele nunca fez isso. E aí eu peguei e disse, tá, mas cara, ele recaiu, a gente tem que internar. O cara recaiu, tem que internar. E ele me disse assim, é o processo, Neuzinha. A gente tem que ter o insight de chegar e dizer, eu preciso de ajuda. Mas estava lá no meu processo, isso há muitos anos atrás, foi na segunda recaída do Douglas, em 2014, 2015, que ele me disse isso. Ele disse assim, eu sempre vou te respeitar e vou apoiar tuas decisões porque tu é a mãe. Mas pensa nisso, a gente tem que pedir ajuda. E aquilo ficou ali na minha cabeça, mas realmente sempre era a Neuza que corria para internar o Douglas. O Douglas tá recaído, que ele morava em outra cidade, eu ficava sabendo. Lá ia a Neuza e internava. O Douglas tá recaído, o Douglas brigou com a esposa, o Douglas tá incomodando. Lá ia a Neuza correndo, pegava alguém de carro, ia lá pra cidade, buscava, internava, resolvia toda a situação, né? Sempre fiz isso, em todas as internações dele. Em 2020 foi a última internação do meu filho. Ele veio até aqui em casa, né? Até aconteceu dele vir aqui, mas ele não me pediu ajuda. Assim, mãe, eu preciso internar, mãe. Porque ele sabe, meu filho sabe que para vir até a mim é só para tratamento. Não adianta ele vir aqui conversar bonitinho, quer entrar, dormir, comer, tomar banho e amanhã eu vou pra rua de novo. Não. Para estar em contato com a mãe dele, tem que buscar um tratamento se ele quiser conviver com a minha família. E aí ele, em 2019, 2020, ele esteve aqui e me disse assim, eu tô cansado dessa vida. Mas ele não me disse, me ajuda, eu quero me internar. E quando ele falou isso, na hora eu já liguei e já falei, o Douglas tá aqui em casa, vamos internar. E já busquei uma internação para ele. E o que eu entendo hoje, né? O quanto é importante ele fazer esse movimento, sabe? Ele olhar assim, caramba, eu preciso de ajuda mesmo. E chegar para alguém, não precisa ser para a mãe dele, pode ser para qualquer outra pessoa, chegar para alguém e falar assim, cara, eu preciso de ajuda, eu quero me internar, eu quero me tratar, eu quero fazer tal coisa, né? Eu entendo muito isso hoje, sabe, Marcelo? E isso é uma coisa que também contou muito na minha decisão, neste momento, de não ir até meu filho, né? Neuza, mas a gente tem internação voluntária. Sim, a gente tem internação voluntária. Existe essa possibilidade, né? É uma coisa que a gente pensou muito, até porque a gente mora aqui no sul, é muito frio, a gente viu ele tá bem debilitado e tal, mas dentro de todo o conhecimento que eu tenho, dentro da minha vivência, dentro da minha conversa com o meu poder superior, eu decidi neste momento ainda não agir, não fazer nada. Toda a internação dele foi paga por você. Marília, as internações do meu filho, a última internação dele não foi paga por ele. Todas as internações do meu filho, ele que pagava. Porque ele, como ele tinha carteira assinada, então ele tinha aquele recurso do governo, né? E aí ele recebia lá, que eu não lembro o nome, o valor do governo, e esse dinheiro não ia para ele. Esse dinheiro era todo para custear o tratamento dele dentro das internações, né? Meu filho já fez 2 vezes comunidade terapêutica, 3, né? 2 vezes comunidade terapêutica.
As duas foram custeadas pelo governo, né? Ele foi encostado lá pelo INSS e tal, e ele não via a cor desse dinheiro. Esse dinheiro era todo para o tratamento dele. Depois ele fez 2 internações hospitalar pelo SUS também, né? E a última internação dele foi uma internação numa comunidade terapêutica particular, aqui no município de Gravataí, no Rio Grande do Sul. E essa aí, ele já estava trabalhando sem carteira assinada, ele era autônomo e tal. Então, essa aí foi uma internação que nem toda foi custeada por ele. O que acontece? Na época que eu internei o Douglas, tinha aquele auxílio do governo, que saiu aí na época da pandemia e tal. Então, o Douglas recebia esse auxílio do governo, que eu não me lembro como é que era o nome. E aí, esse valor que vinha era para custear as coisas dele dentro da internação dele, né? Hoje, por exemplo, se o meu filho vir a se internar, ele não tem, a princípio, condições financeiras dele custear o tratamento dele, né? Mas a gente sabe que existe aí os recursos, né, que a gente pode buscar para custear a internação, né? Neuza, sou uma defensora do SUS. Ai, Neuza, 20 dias é nada, 21 dias é nada. Mas eu sou uma defensora do SUS. Aqui no Rio Grande do Sul, o SUS funciona muito bem. Eu moro na capital, eu moro em Porto Alegre. E aqui funciona muito bem, então eu defendo muito o SUS. E hoje, pelo tempo que ele já tá recaído e tal, ele precisa de uma internação de mais tempo, não, esses 21 dias do SUS não iria adiantar para ele teria que fazer mais um tempo de internação, né? E hoje também nós teríamos que custear esse valor, pelo menos no início, e aí buscar o auxílio do governo para pagar o tratamento dele, né? É uma das formas que tem. Também podemos pagar esse tratamento dependendo do valor, né? Porque não é fácil, né, gente? Tu pagar, por exemplo, uma mensalidade de 1.600, mais custear, né? Tudo que precisa no mês para ele, né? E mais visita e tudo. Não é assim também, né? Pra gente tirar mais de 2.000 e pouco no mês limpo, para auxiliar, né, o nosso familiar que tá internado, né? Não é assim, né? A vida não é tão fácil assim. Bom, voltando então, eu vou para outra pergunta. Muito importante essa pergunta aqui, ó. Como lidar com o sentimento de culpa, sentimento de não fui uma boa mãe se eu fizesse diferente? Todo familiar tem esse processo da culpa. Até vou anotar para fazer uma coisa aqui sobre culpa para vocês. Todo familiar passa por isso. Aqui em Recife é tudo pago pela família. Ai, que bom, né? Quando a família tem condições e não fica refém dessas internações, porque a gente precisa cuidar também, se eu não fico refém de internação, né? Como eu já fiz isso, né? Ai, recaiu, vou lá interno. Ai, recaiu, vou lá interno. Ai, recaiu, vou lá interno. Ai, tem dinheiro, vou recair, vou lá interno, tem que pagar. A gente tem que cuidar isso, né? Porque não é ser egoísta e querer que o dinheiro é meu, não é nesse sentido, né? Mas é pra gente não ficar refém disso, né? Tá adiantando internar toda hora? Tá fazendo tratamento diferente? Buscou um outro tipo de tratamento? Hoje, por exemplo, eu gostaria que o meu filho fizesse um outro tipo de tratamento, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso também. Voltando aqui nesse processo de culpa, né? Todos nós não tem um familiar, seja ele mãe, namorada, filha, irmã, que não teve esse peso da culpa nas costas, né? A gente pensa assim, onde é que eu errei no meu casamento, no meu namoro, que eu não dei atenção, eu não prestei atenção, o que eu fiz de errado, será que eu não obedeci o meu pai e minha mãe aí por isso, dei um gatilho pro uso, errei na educação. Não tem um familiar que não passe por esse processo da culpa. Todos nós passamos por esse processo da culpa. E aí que tá o segredo da busca da recuperação, né? Quando eu busco ajuda para mim, quando eu busco entendimento, eu entendo que eu não tenho culpa de nada. Eu, Neuza, não fui ali, comprei a cocaína e botei na boca do meu filho. Não fiz isso. Ó, Douglas, cheira aqui. Ó, Douglas, pega o cigarro de maconha, fuma aqui. Ó, Douglas, toma uma pedra aqui e fuma. Eu, Neuza, não fiz isso. Acredito que vocês também que estão aqui também não fizeram isso.
Então, a gente não tem culpa. Mas, Neuzinha, eu tô estudando, tô frequentando o grupo, e eu vi que eu errei lá atrás na educação do meu filho. A gente não errou. A gente não errou na educação. Ninguém educa filho pro mal. Qualquer ação que a gente tenha com os nossos filhos é pensando no melhor deles, para que eles cresçam pessoas do bem, cidadãos do bem, longe das problemáticas que a gente puder evitar. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito rígida. Fazer inventário moral de nós mesmos, o uso é de livre e espontânea vontade. Eu sei, Marcelo. Eu concordo com isso, plenamente contigo. Plenamente. E falo muito isso para as famílias, Marcelo. Falo muito isso para as famílias, né? Ainda mais se o cara já fez um tratamento. O cara fez um tratamento, ele sabe. E aí ele tem que usar as ferramentas e ver o que tá, mas não tá funcionando. Vou ir num psicólogo, vou num terapeuta, vou conversar com o meu padrinho, vou ir no NA, vou ir no AA. Então, eu falo muito isso para as famílias e ter esse entendimento que o Marcelo está falando, gente, é crucial, é muito importante isso. É muito importante isso. Bom, e aí então voltando, né? Eu sou muito rígida, e eu sempre tive assim, ó, horário para tudo, não podia faltar aula, tinha que ter horário para chegar, horário para sair. Eu sabia quem eram os amigos tinham que ser na minha casa. Por que eu fazia isso? Porque eu achava que era a melhor forma de educar. Bom, vai crescer assim, vai ir no segmento religioso. Eu tenho meu segmento religioso. E para mim, na minha concepção, se eu tenho uma religião que eu sigo, é porque eu gosto e ela é a melhor. Então eu preciso apresentar para os meus filhos. Esse é o meu entendimento. Apresentei uma religião para os meus filhos. Sempre fui muito chata com quem anda, onde vai, né? Brigava muito, porque eu sou muito braba, brigava mesmo, gritava, xingava, batia, colocava de castigo. Mas por que eu fazia isso? Porque lá atrás, naquela época, eu achava que essa era a forma que eu tinha de educar, e eu achava assim, desse jeito, eles vão estar ali num caminho único, não vão olhar para o lado, e é assim que vai funcionar. E então eu não fiz por mal, eu não gritei, não bati nos meus filhos por mal. De jeito nenhum, não era porque, Neuza carrasca, Neuza mal, não. Naquela época eu achava que isso era uma forma que eles iam me respeitar, e como eu sou muito explosiva mesmo, né, eu já agia dessa forma. Me culpo hoje? De jeito nenhum. Eu entendi que tudo que eu fiz era a forma que eu entendia e a forma que eu eduquei. E trazendo aqui até um exemplo para vocês disso, o meu filho, uma vez, quando ele foi servir o quartel, ele me ligou um dia, que ele serviu em outra cidade, e me disse assim, ainda bem que tu era daquele jeito. Daí eu perguntei para ele por quê. Aí ele me disse que lá no quartel, o sargento vinha e passava o lado contrário da faca, assim, no rosto, né? Pra ver se não tinha barulho da barba, se a barba tava bem feita. E aí ele disse assim, se tu não fosse a chata, eu tava ferrado hoje em dia. Daí eu debochei, porque eu sou bem debochada, né? Aí eu debochei e disse, agora a mãe é boa, né? A sargenta, que o meu apelido aqui é sargenta, né? A sargenta é boa. Então, eu tenho certeza que o que eu fiz foi pro bem. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu não brigaria tanto, eu conversaria mais, mas isso é hoje. Hoje eu não vou mudar meu passado. Então eu não posso ter culpa. Não, eu aprendi nesse meu processo, né? Com a busca de conhecimento, com frequência em grupo de apoio e tendo a mente aberta. Eu aprendi isso, né? Então eu não carrego essa culpa mais, graças a Deus. Dentro disso, essa pessoa perguntou assim, ó. Sentimento de não fui uma boa mãe. Toda mãe pensa que não é uma boa mãe. Não existe uma mãe, não precisa ser aquela mãe que tem um adicto dentro da família. Toda mãe acha que ela não é uma boa mãe. Isso é da mulher, né? E a gente é uma boa mãe. Todas nós somos uma boa mãe dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas crenças, dentro da nossa vivência. Todas nós somos, né? Então, isso é uma coisa que toda mulher precisa trabalhar para mudar isso. E por que a gente tem esse peso de não fui uma boa mãe? Por causa do nosso passado, por causa das nossas raízes, né? Nós somos educadas
para educar o filho e para que o filho tenha um bom caminho. O filho faça uma faculdade, o filho faça isso, o filho faça aquilo. Aí se sai daquele contexto ali é porque a culpada é a mãe. Então a gente traz muito isso, né? Mas todas nós somos boa mãe, né? Não é porque eu trabalho fora que eu não sou uma boa mãe, ou porque eu trabalho fora é por isso que ele usa. Não tem nada a ver isso. E se eu fizesse diferente? Nada quer dizer que a pessoa não vai usar, né? Ó, eu apresentei religião para meu filho, os amigos eram aqui na minha casa para mim saber com quem eles andavam. Meus filhos tinham horário para tudo. Os meus filhos foram trabalhar cedo, coloquei eles a trabalhar cedo, não resolveu, né? A gente tem que lembrar que existe a doença, isso que a gente precisa entender, né? Existe a doença ali, tem uma predisposição ali. O fulaninho experimentou, o fulaninho viu, não sei o que lá, deu, pum. É o que eu falo, né? Ela tá ali, adormecida dentro de mim, eu fui ali, experimentei, gostei, acendeu aquela luzinha, né? Então, não quer dizer, né, que os pais são culpados, foi a educação, às vezes não foi a educação. Não estou dizendo isso para me eximir de alguma coisa, alguma responsabilidade minha em relação ao meu filho. Hoje, olhando para trás, tem uns processos que eu podia ter feito diferente, mas era o que eu sabia naquela época e tá tudo certo. Até o que eu tô falando tem a ver com a pergunta da Teca, como saber se a pessoa tem predisposição ao vício? É muito difícil a gente definir isso, né? É muito difícil. Às vezes tu percebe, né? Aquela criança que já gosta ali da cerveja, que gosta do cheirinho da cerveja, que pega o copo para cheirar. Às vezes a gente percebe. O meu filho, por exemplo, a gente não percebia nada. O meu filho, por exemplo, ele não muda o comportamento dele. Lá atrás, lá no início, foi difícil da gente descobrir, porque não tinha vestígios, né? Meu filho nunca mudou o comportamento dele, meu filho nunca faltou ao trabalho, ele não matava a aula, por exemplo, né? E então não tinha como a gente saber, né? Meu filho não bebia, né? Ele viu meu pai bebia dentro de casa, mas o meu filho nunca pegou copo de cachaça assim, vou tomar, eu gosto desse cheiro. Não, a gente nunca viu, né? A gente nunca percebeu isso, né? Tem gente que muda o comportamento, sim, é uma característica, né? A mudança de comportamento. Mas às vezes não tem como a gente tá escrito ali, ó, fulano vai usar droga, né? Não, a gente tem que ficar atento, e observar algumas coisas, por exemplo, na adolescência, né? A gente acha muito normal o adolescente, mas é adolescente, tem mais é que beber mesmo, vai fazer farra, deixa fumar maconha. Então, aí já são algumas coisas que a gente tem que aprender a evitar. Não é normal beber, não é normal usar maconha, né? E isso também serve para nós, né? Isso não é uma coisa normal. Eu preciso beber todo para fazer uma festa. Eu preciso beber para comemorar alguma coisa. Eu preciso beber porque eu tô triste. Não, a gente não precisa disso, né? Então a gente também precisa mudar isso. Adolescente é assim mesmo. Não é assim mesmo. E isso aí não funciona, isso aí não é o correto, né? E aí a gente tem que. Inclusive, eu fumava e ele quebrava todos os meus cigarros e jogava fora. Olha aí o exemplo da Sônia, ó. A Sônia, o filho dela é dependente químico e não concordava que a mãe fumava. Então, não tem como a gente. Não tá escrito aqui, né? É observar mesmo, né? E se a gente vê alguma coisa assim diferente, a gente sentar e conversar, né? Quem tem criança pequena, já ir conversando, claro, conforme a idade, conforme as perguntas, né? E o mais importante, hoje em dia, que eu sei que é o correto, né? É o nosso exemplo. Se eu bebo o tempo todo dentro de casa e meu filho adolescente vai para uma festa e eu falo para ele, não bebe, não vai adiantar. Ele tá acostumado, mas a mãe e o pai bebem. Por que que eu não posso? E também nunca mudou o comportamento super tranquilo. O meu filho também. Meu filho também não mudava o comportamento. Então, é muito de cada ser, né?
Agora, assim, ai, ó, o fulano tem tendência ao vício. Não tem como a gente saber, não vem escrito isso. A gente vai observando a caminhada. E também a gente não pode ficar refém disso, né? A gente tem que ir vivendo a nossa vida, não podemos ficar refém disso. A melhor coisa que a gente faz é dar bom exemplo, né? Essa é a melhor coisa que a gente faz. Bah, eu tô saindo e bebendo com meu filho. Ah, vou pro bar junto com meu filho. Cara, depois a gente não pode reclamar, né? Ah, mas eu prefiro beber junto com ele. Ah, que daí eu sou amiga. Cara, não funciona, né? Hoje não tem aí, ó. Todos os estudos mostram o quanto o álcool faz mal, né? É só a gente colocar na internet que a gente vê os malefícios do álcool. E aí eu acho bacana ir para um barzinho, beber com meu filho. Ah, eu deixo meu filho trazer os amigos, beber dentro de casa. Aí já é mais complicado, né? Agora não dá, não é escrito assim na testa deles, né, Teca? Que vai usar, ou que, tá escrito assim, o fulano vai recair daqui a 2 meses. Também não, né? Isso aí vai do comportamento deles após o tratamento, que a gente vai vendo se vai ter a recaída ou não, né? Outra pergunta que me trouxeram também. E quando o filho vive dentro da sua casa e começa a dar fim às coisas da casa, o que fazer? Cara, isso aqui é horrível, tá? Eu já passei por esse processo. É muito ruim. Nossa. É. Primeiro a gente passa pelo momento da vergonha, né? De tu saber que tem alguém que rouba, porque assim, tá dando fim às coisas da gente, tá roubando o que é nosso, né? E aí tu olha assim, caraca, é o meu filho, é o meu marido, é meu irmão. É, isso machuca muito a gente, né? É bem difícil primeiro tu assumir isso pra ti mesmo, assim, né? E ter que chegar e dizer, olha, é o fulano que roubou tal coisa. Isso é muito dolorido, é muito difícil. Porém, a gente tem que ser muito prático e realista, né? Se alguém me roubar na rua, eu vou ir dar parte na polícia. Se já respondo, tá, Teca? Se alguém me rouba na rua, eu vou ir na delegacia e vou dar parte. Se alguém está me roubando dentro de casa, seja ele quem for, eu tenho que fazer a mesma coisa. Não pode ter dois pesos e duas medidas, né? Se roubo é roubo para todo mundo. Neuza, que horror. É uma realidade. Hoje, tá? Hoje, se o meu filho vem aqui e rouba de mim, com certeza eu vou na delegacia. Hoje, antigamente eu não fazia isso. Nem pensava nisso. Eu tinha muita vergonha, há muitos anos atrás, né? Que ele pegava minhas coisas, eu tinha muita vergonha. Mas hoje, se isso acontecer aqui na minha casa, com certeza eu vou na delegacia e vou dar parte, vou dizer, ó, fulano de tal, assim, 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 vou fazer isso. Não dá pra gente achar que eu só posso denunciar o Joãozinho lá da rua, né? E não o Pedrinho de dentro da minha casa. Em pensamento da Neuza, né? Então, eu parto desse princípio, tá? E se isso tá acontecendo dentro da minha casa, existe uma lei que a justiça não faz nada quando é filho. Mas a gente tem que lutar, né, pelos direitos para mudar essas coisas, né? Eu bato muito nessa tecla, assim, da gente ir atrás das coisas, dos nossos direitos, né? Roubo é roubo, né? A gente tem que ir buscar isso, né? Roubo é roubo. Se eu faço isso e um delegado me vem com isso, a Sônia me conhece, né, gente? Nós vamos para um embate muito grande, eu e a pessoa, sabe? E voltando aqui, né? Se essas coisas estão acontecendo, é porque a gente está permitindo também. Como assim, Neuza, eu tô permitindo? Cara, eu sei que a pessoa rouba de mim. E aí eu não vou me proteger, eu não vou me cuidar para isso. Mas, Neuza, então eu vou ter que mandar ele embora de casa? Não, aí é de cada um, né? Agora, se eu sei que o meu filho rouba de mim. E aí ele vem aqui em casa e eu deixo ele sozinho em casa, automaticamente ele vai roubar de mim, né? Então são pequenos detalhes que a gente tem que ir entendendo desse processo e ajustando. Bom, eu não posso deixar o João sozinho dentro de casa. O João tá recaído, e sempre que o João recai, o João rouba as minhas coisas. Então, eu não posso deixar o João estar aqui dentro sozinho ou que eu não esteja controlando, né?
A gente precisa entender isso. Eu digo que é a pior, é a pior fase do processo. Verdade, Sônia. É horrível isso. É muito ruim mesmo. É dolorido, assim, né? É tu chegar em casa e tu ter que ficar cuidando, assim, né? Isso é muito ruim. Um dos motivos da gente não conviver com o meu filho recaído é esse, né? Meu filho, ele rouba da gente, né? Aqui da minha casa. Em 2020, quando ele veio aqui pedir ajuda, e não tem internação de noite aqui, o lugar que eu levei ele não acolhia de noite, e meu filho teve que ficar aqui em casa, né? Passar a noite aqui. É muito chato isso, né? Porque o que a gente fez? A gente escondeu as coisas, né? A minha filha, na época, morava aqui, ela tinha máquina de costura, que é o trabalho dela. A gente colocou aqui no meu quarto, meu notebook também ficou aqui trancado no meu quarto. A gente não dormiu de noite, escondemos tudo que a gente podia, porque realmente é uma coisa que a gente sabe que aqui em casa acontece, né? Então, a gente se precaver, né? A gente cuida muito isso, porque eu não trabalho e nem a minha filha pra gente adquirir as coisas e vir alguém aqui, seja ele quem for, pegar de mim. Não interessa que é o meu filho que eu amo pra caramba. Eu não trabalho pra isso. Eu não trabalho, por exemplo, ó, faz um ano que a gente não vê meu filho, né? Um ano e pouquinho. Ele não pode bater aqui na minha porta hoje e dizer assim, mãe, eu quero me tratar, eu posso ficar em casa? Não, não pode. Mãe, eu quero me tratar no CAPS. O CAPS não tem internação, por exemplo. Aqui na minha casa ele não pode ficar. Como é que eu vou ir trabalhar segunda-feira? Vou trabalhar segunda-feira e eu posso não ter nada na minha casa quando eu chegar de noite do trabalho? Eu, Neuza, não corro esse risco. Eu não sou milionária e eu sou para ganhar meu dinheiro. Ah, Neuzinha, mas agora tu trabalha na área, tu dá curso, dá isso, teus cursos têm os valores, isso tem valor aquilo. Mas não, eu não tenho dinheiro, né? E mesmo que eu tivesse, o dinheiro é meu, as coisas são minhas, eu trabalho para adquirir o que é meu, né? Então, isso é o entendimento da Neuza, tá? Isso é a visão que a Neuza tem, né? E para mim isso pesa muito, né? Eu tenho certeza que se meu filho chegar na casa da minha filha hoje e dizer, mana, deixa eu morar aqui que eu vou procurar o CAPS, ela vai dizer, não, mano, não tem como. E não tem. É conhecer. E é saber. E outra coisa também que as meninas que são no meu grupo sabem, que eu levo muito em conta e se esse cara tá traficando? A gente não sabe o que eles estão fazendo na ativa. O que eles fazem para ter a droga. E aí eles trazem droga para dentro de casa. Amanhã depois a polícia bate na casa da gente. E aí? A casa é da gente. Já pensou? Aí bate a polícia aqui, quem é que vai ter que ir para a delegacia prestar depoimento? Vai ser a Neuza. E aí? Como é que fica? Como é que fica o meu trabalho? Como é que fica a minha vida? Eu lá numa delegacia sendo investigada por algo que eu não faço. Eu, Neuza, não faço isso. Eu, Neuza, não me coloco em risco, né? E isso a minha filha também tem isso muito, muito certo, assim, né? A gente se preserva. Nossa, Neuza, que horror tu não ama teu filho. Eu amo pra caramba o meu filho. Pra caramba. Quero muito que ele entre em recuperação. Queria muito que ele entrasse em recuperação. Porém, eu me amo em primeiro lugar e eu preciso preservar a minha vida, a minha casa e as minhas coisas, né? Mesmo que eu ganhasse 5 mil, 10 mil, eu acredito que eu pensaria dessa forma. Imagina a gente trabalhar para estar sempre comprando, repondo as coisas dentro de casa porque alguém está furtando e eu não estou fazendo nada. E se eu não estou fazendo nada, eu estou sendo conivente com isso. Eu tenho uma pessoa que rouba e eu não denuncio ela, eu estou sendo conivente com o roubo. No meu entendimento, tá? Isso é no meu entendimento. E aí segue aqui a pergunta, ó. Ele volta da rua e você não tem como evitar. O que fazer nesses casos? Bom, a gente tem como evitar, né? Com as regras bem estipuladas de dentro da nossa casa. Olha,
Aqui em casa pode isso, não pode aquilo. E a gente cumprir, né? O meu filho só vai entrar na minha casa se eu disser sim, senão ele não entra. E ele sabe bem. Em 2020, quando ele veio aqui em busca de atrás da gente, eu abri o portão para ele entrar, porque era 11 horas da noite, e eu peguei e disse assim, meu Deus, o que que eu faço? Não estava esperando ele aqui. E aí eu disse assim, eu vou abrir o portão para ele entrar. E o meu filho não entrou dentro da minha casa. Ele ficou em pé na área, e eu tava vendo comida para ele, porque ele tava em estado de rua naquela época. E eu peguei e disse assim, entra aí, meu. E ele disse assim, não, 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 vou ficar aqui. E ficou em pé na minha área, fumando. E eu disse, meu, entra aí, senta aqui e vem comer. E aí ele entrou. Senão ele não tinha entrado. O meu filho sabe que se ele bater lá no portão, para ele entrar na minha casa, eu vou ter que dizer, pode entrar. Isso a gente tem que deixar bem claro, né? O que que a gente quer, o que que a gente não quer. O que que pode e o que que não pode na casa da gente. E isso quem define somos nós, não os nossos filhos. Ah, mas Neus, ele usa droga, e aí se eu não deixa entrar, vai pra rua. Gente, eles vão pra rua de qualquer jeito. Eles estão o dia inteiro usando, ou eles estão passando 2, 3 dias na rua usando. Então, a gente deixando não entrar, eles vão pra rua igual. O que que a Rose botou aqui? O desapego emocional dói muito, mas é necessário. Precisamos e merecemos viver em paz. Será que uma mãe vai em uma delegacia da parte de um filho? Você conhece? Conhecer pessoalmente não, tá? Mas temos aqui o exemplo da Sônia, que ela comentou aqui na live até. Obrigado, Sônia, por expor, né, a tua vivência. A Sônia fez isso. E eu já ouvi de algumas mães já fazerem isso, né? E, gente, não é por ser mãe, é a gente ter o raciocínio lógico. O que é o correto na sociedade? Se alguém rouba a gente, a primeira coisa que a gente faz é ir na delegacia. Por que que o meu filho, eu tenho que preservar ele se ele tá fazendo uma coisa que é contra a lei? O meu filho, quando ele e a esposa dele brigaram lá, que ela me ligou, que eles tinham brigado, o que que eu disse pra ela? Vai numa delegacia. Se pegaram no pau os dois de uma vez, vai numa... Ela disse, mas eu vou ir, vai numa delegacia. Eu nem sabia que ela tinha batido nele, também foi uma confusão. E a primeira coisa que eu falei pra ela, vai numa delegacia. E eu sei como funciona a Lei Maria da Penha. E eu insisti muito que ela fizesse isso. Porque o cara que bate mulher, ele tem sim, independente de estar sob uso de droga ou não, ele tem sim, a mulher tem sim que ir na delegacia e dar parte. A pessoa que rouba, a gente tem que dar parte, seja ela quem for. São valores, né? Isso são valores. A gente precisa entender isso. O que eu cobro lá do vizinho, eu tenho que cobrar de dentro da minha casa. Eu não posso cobrar do vizinho, que o vizinho não grite, que não coloque o som alto. Mas na minha casa todo mundo grita e o som tá alto. Eu não posso ligar para a polícia e reclamar que tem uma festa 1h da manhã aqui do lado da minha casa. E daqui a 15 dias estou fazendo uma festa 2h da manhã com barulho alto. Então são valores, é o que é correto, né? É a lei. Qual é a lei? A pessoa furtou, a pessoa roubou. A gente tem que denunciar, indiferente de quem seja. Mas não é fácil. Claro que não é fácil, gente. Não é nada fácil. Como nós já comentamos aqui, não é uma coisa agradável. Mas, se eu quero ser correto, eu tenho que ser correto com todo mundo. Eu não posso me colocar numa condição de, comigo vai ser diferente. Não. É a mesma coisa. Claro que é difícil a gente assumir, né? A gente sempre acha que não, que vai passar, é porque tá na droga, por isso. Não tem nada a ver, né? Será que agimos desse jeito, vamos consertar os nossos filhos? Marília, a gente não conserta ninguém, tá? A gente não conserta ninguém. O que acontece? São os valores. Que valores eu tenho para mim? Vai adiantar eu ficar tapando o sol com a peneira? Toda hora eu acobertando o uso do meu filho, o tráfico do meu filho, o roubo do meu filho? Vai adiantar? Não vai adiantar. O que eu vejo são reincidências, mas daí é da pessoa. Por isso que nós precisamos cuidar da gente, né? Entender que a gente não salva ninguém. Isso é muito importante. Eu não mudo a vida de ninguém. E eu preciso entender, e como o Marcelo colocou muito bem lá em cima,
que cada um tem a sua vida e as suas escolhas. Se o meu familiar escolheu viver dessa forma, se o meu familiar quer ser um traficante, se o meu familiar quer roubar, é a escolha dele. O que eu preciso fazer é o que eu quero e o que eu aceito. Agora, mudar, a gente não vai mudar ninguém. A Rose botou uma coisa muito interessante aqui, ó. Sou codependente de irmão, marido e 2 filhos. Hoje vivo em paz, porque aprendi que eu sou a minha prioridade. Gente, sou apaixonada, Rose. Rose conheço há muito tempo, Rose é do meu grupo. E realmente o que ela tá falando é uma realidade e é o que ela vive. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente entende esse processo, quando eu aceito que eu não vou mudar absolutamente ninguém e que as pessoas têm as escolhas dela e que eu tenho que ver quais são os meus valores e o que é correto para um lá fora tem que ser correto para dentro da minha casa também, a gente vai viver melhor. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com dependência química, tá? Eu reclamo que o fulaninho briga na escola. Ah, o Joãozinho bate na minha filha, o Joãozinho tá sempre brigando, não sei o que lá. Só que aí o meu filho, o Pedrinho, vai lá e briga na escola. Bate na escola em alguém. Mas o meu filho pode. Ah, mas foi o fulano que incomodou ele e aí por isso ele bateu. Não, não tem nada a ver isso. É valores, isso que a gente precisa entender, são valores, né? E quanto mais a gente é coberto as coisas, pior né? Eu quero ser aquela pessoa que eu vou estar escondendo o erro do meu filho, do meu marido, beleza, se isso não me incomoda, tudo bem, continua assim. Agora, se eu quero ser aquela pessoa que luto pelo correto, o correto tem que ser para todo mundo da minha casa. O correto tem que ser para todo mundo que convive comigo. As meninas que estão aqui na live que me conhecem, eu já estou há um bom tempo na caminhada, 10 anos, mas eu ainda faço coisa errada. E ainda ouço, agora quando a gente teve notícia do meu filho, partilhando no grupo, as gurias me deram várias sugestões, e eu ouvi todo mundo. E fiquei refletindo, cara, por que isso? Por que aquilo? Eu tenho um terapeuta, né, que eu converso muito, me trato com ele, assim, e ele me falou várias coisas, e eu tenho que ouvir. Tá, mas tu age desse jeito com as outras pessoas e não tá agindo dessa forma contigo? Na última internação do Douglas, o padrinho dele me deu uns puxão de orelha. E a gente tem que estar atento a isso, né? Então, se é pro outro, tem que ser pra gente também. Então, isso é muito importante e isso vai nos ajudar muito. A questão é que a família acha que vai salvar e que vai mudar o filho, né? E o que a gente está fazendo é só assinando embaixo das coisas erradas que os nossos filhos fazem. Agora, se o fulano quer fazer errado e eu não tô sendo conivente, aí é o problema do fulano. E eu, Neuza, não consigo ser conivente com as coisas erradas que os meus filhos fazem. Minha filha não faz uso de droga. Minha filha é uma pessoa muito responsável. Mas tem coisas que ela faz na vida dela que eu não sou conivente. E digo pra ela, eu não aceito, eu não concordo, nem quero saber sobre isso. Então, a gente não pode ser conivente com aquilo que a gente não concorda, com aquilo que a gente não aceita. É respeitar. Tem coisas que a minha filha faz, na educação da minha neta, por exemplo, que eu não gosto, que eu não concordo, mas eu respeito a filha dela. A vida é dela, eu respeito. E assim para tantas outras coisas que acontecem na vida da gente, né? A família tem muito que, se eu não fizer, se eu deixar, se eu aceitar, não vai piorar o uso dele. Gente, a gente está lidando com uma doença progressiva. A doença vai progredir, a gente tapando o sol com a peneira ou não, se eles não quiserem a recuperação. E aí cabe a nós decidir o que a gente quer. Tá, eu vou postergar isso e vou viver um caos dentro da minha casa. Minha vida vai ser um caos, eu não vou viver mais, ou eu vou buscar ter uma qualidade de vida e agir de uma forma mais assertiva. Escolhas que a gente tem que fazer, né? Eu quero viver com paz. A minha paz, como eu digo, ela é cara demais. Eu não quero perder a minha paz. O que eu tenho que fazer para ter minha paz? Isso. Então, eu vou fazer isso. É isso que a gente precisa entender. Só que a gente só entende isso quando a gente busca o conhecimento. Quando a gente tem a mente aberta e a gente pratica
o que é sugerido nos grupos de apoio, nos estudos que a gente faz. Porque ele volta para a rua e você tem como evitar, o que fazer? Bom, então já respondi, né? Se volto para nossa casa, porque a gente aceita. Eu quero aceitar ou não quero aceitar? E aí vai da escolha de cada um de nós, tá? Outra pergunta que me trouxeram. Ele recaiu de novo, já estou cansada. Como fazer o desligamento emocional? Cara, desligamento emocional é uma coisa muito difícil. E que a gente pensa que se desligar não amo mais o meu familiar. Ah, se eu me desligar dele é porque eu não amo. E não tem nada a ver, né? O desligamento emocional, eu vou continuar amando, eu amo muito meu filho, quero muito que meu filho entre em recuperação, claro que todo mundo quer isso, queria mesmo, queria que ele estivesse aqui, queria que ele estivesse dando testemunho, queria que ele fosse nas palestras, nos eventos que eu faço, que ele estivesse numa turma de curso meu, dando o testemunho dele, queria. Deixei de amar meu filho de forma nenhuma, eu amo pra caramba meu filho, amo muito meu filho, nossa senhora, o quanto eu amo. Porém, eu não aceito as escolhas que o meu filho faz. E aí eu uso as minhas ferramentas para mim viver a minha vida indiferente das escolhas que o meu filho faz. Fico triste? Sim, eu fico triste. Sinto saudade? Sim, eu sinto saudade. Eu sou de carne e osso. Mas eu entendi dentro do meu processo, buscando conhecimento, que eu não posso ficar ligada a uma pessoa que me faz mal. Eu amo, mas ele tá lá, distante, vivendo as escolhas dele e eu vivendo a minha. Estou aqui pronta para ajudar, quando for necessário, quando eu achar que eu devo intervir ou quando ele buscar ajuda. É isso. E falando em desligamento emocional, eu tô aí com 2 cursos, né? Oi, Débora! Eu tô aí com 2 cursos, que é como vencer a codependência. São 2 cursos que vão ter agora. E tô com um workshop também. Meu familiar usa droga e agora? Quem tiver mais interesse, depois me chama no direct. Tem aí nas minhas redes sociais os posts dos 2 cursos que tem. Eu amo, mas não aceito o que você faz. Exatamente isso, Débora. A gente tá falando aqui de desligamento emocional. Então, quem tiver interesse nessas minhas 2 capacitações, eu falo sobre desligamento emocional, eu falo sobre o papel da família, é só chamar para ter maiores informações. Tem alguns posts aqui no meu Insta, no meu Face, sobre desligamento emocional. Lá no meu canal tem 2 vídeos que eu falo sobre desligamento emocional. Esse tempo eu até estava olhando um vídeo antigo que eu fiz sobre isso, para ver como é que eu pensava um tempo atrás, né, sobre o desligamento emocional. Eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo novo. Mas eu achei que ele tá bem coerente, assim, né? Como lidar com o fator confiança ao retornarem da alta da internação? Peraí. Isso é a parte mais difícil para mim. Não houve recaídas, mas teve 2 profissionais acompanhando ele até hoje. 5 meses em casa. A gente fica com a desconfiança, né? E, Ivana, isso por um bom período a gente vai ter. Por quê? Quantas coisas aconteceram com a gente e na nossa casa num período de uso do nosso familiar. Então, não quer dizer que ele vai sair daqui a 6 meses, 9 meses de tratamento, que eu vou dizer, agora confio de olho fechado. Não. Eu não confio de olho fechado, não coloco a mão no fogo por meu filho, e ele já ficou mais de 1 ano de recuperação, não coloco a mão no fogo por ele. E a confiança vai vir, como diz a Meire ali, com as mudanças de comportamento e com o tempo. Não é da noite pro dia. Não é daqui a 2 dias, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês. É com o tempo. E tudo a gente tem que ir observando, né? Não vamos facilitar as coisas também, né? Saiu do tratamento, por exemplo, eu já dou o cartão do banco no primeiro dia que ele saiu da clínica para ir lá fazer uma compra, para ir lá sacar um dinheiro. Não, né? A gente tem que ir trabalhando isso. E com o tempo as coisas vão mudando. Com o tempo a gente vai dar a chave da casa.
Com o tempo, a gente vai dar o dinheiro para ir no mercado. Isso tudo é o tempo, né? E o que é importante disso tudo? Entender o processo, é o plano de recuperação do nosso familiar. Isso que é importante. Quando eles fazem um tratamento, eles têm um plano de recuperação, que eles têm que botar em prática aqui fora. E se eles vão conviver com a gente precisa entender esse plano de recuperação que eles têm. E aí, em cima disso, a gente ir trabalhando também, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Mas a gente vai ficar desconfiada e não tá errado, tá? Não tá errado. Isso faz parte, essa desconfiança, né? E se precaver, né? Tentar ir vivendo de uma forma mais tranquila possível. Vou dar um exemplo, tá? Quando meu filho vem para a reinserção social dele a primeira vez, aqui em casa os celulares eram guardados no bolso. Ninguém me deixava o celular em cima da mesa. Vai que o Douglas pega o celular, sai correndo e vai pra rua. Então, a gente vai aprendendo isso, né? E quando eles estão em recuperação de verdade, eles mudam bastante a forma de agir, o comportamento deles. E aí a gente vai com o tempo, seguindo, buscando ajuda, porque temos que seguir buscando ajuda para nós. A gente vai confiando e desconfiando, mas eu digo, né? E isso eu não esconde no dependente químico. Eu não acredito 100% no dependente químico. Tenho amigos dependentes químicos, tenho grandes amigos meus, mas não acredito 100% neles. Difícil é ele aceitar o plano. Bom, Paula, aí não é com a gente, né? O plano de recuperação é dele, não é nosso. Eu, se quero ajudar, se ele vai conviver comigo, eu preciso saber. Agora, se ele vai botar em prática, o problema é dele e a vida é dele. O que cabe a mim como família? Eu vou aceitar isso? O que eu quero fazer? Como que eu quero viver quando eles voltarem para casa? Eu quero eles na minha casa de novo? Eu posso muito bem não querer que meu filho more comigo depois de um tratamento. Mas, Neuzinha, ele se recuperou até a mãe dele, tudo bem, mas eu posso não querer que ele more aqui comigo. Até porque eles são adultos, né? Não tem que ficar embaixo da asa da mãe, né? Adulto tem que ter a sua casa. Não é porque ele é um dependente químico que eles têm que conviver com a gente pro resto da vida. Eles têm que ter a vida deles. Fazer com que eles tenham a vida deles. Terminou um tratamento, vai trabalhar e vai conquistar outras coisas e vai ter a tua vida. A vida tem que seguir normal depois de um tratamento, né? Agora, se eles não querem seguir um plano de recuperação, o problema é deles. Aí, o que eu quero pra mim? Eu quero uma pessoa que não tá buscando a recuperação junto comigo? Isso que a gente tem que definir. Eu só posso definir o que eu quero pra minha vida, não pra vida do outro. Boa noite. Cavalcante, eu não conheço. Gente, já é 8h20. Meu Deus do céu, mais de 1 hora de live. Jesus. Eu falo, né? Caramba, gente. Deixa eu ver. Respondi as perguntas que eu tinha anotado aqui para responder. Respondi vocês aqui. Eu vou lembrar de novo então, tá? O que a Neuzinha tem? Eu tenho o meu livro, esse aqui, ó, para quem não estava no início, Diário de uma Codependente, onde eu relato toda a nossa trajetória da nossa família com o meu filho dependente químico. O meu livro, ele tá R$ 75,00, frete grátis, né? Pode parcelar no cartão. Quem quiser comprar o meu livro, só me chamar aqui no direct. Tenho o meu curso Como Vencer a Codependência, que ele vai acontecer nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 de maio à noite. Como é que é o meu curso? Eu falo sobre a codependência, o que é, quem é, papel, características, falo sobre espiritualidade, raízes culturais, falo sobre busca de ajuda, falo sobre a culpa e trago, dentro dessa minha capacitação, um plano de recuperação para o codependente. Neuzinha, mas eu tô aqui na tua live, eu sou dependente químico, eu sou profissional da área. Também pode fazer esse curso. Eu já tive profissionais fazendo o meu curso para eles aplicarem, ajustarem esse plano de recuperação para trabalhar com as famílias que eles trabalham.
Então, também dá. Eu também vou ter, dia 24 e dia 25 de maio, um workshop Meu Familiar Usa Droga e Agora. Então, quem tiver interesse, também é só nos procurar. E para fazer a matrícula, tá? Paula, Débora, vou atrás. Funciona quando eu permito. É verdade, Débora, as coisas só funcionam quando a gente permite. Venha conosco fazer os cursos da Neuzinha Broto. Ela me ajudou imensamente. Débora faz parte da minha equipe, Bruninha também faz parte da minha equipe, não entrou ainda. Então, entre em contato comigo, pode chamar a Débora também para fazer as inscrições nesses dois cursos. A gente tem um combo, tá? Para quem for fazer os dois, para sair mais em conta. Quem faz os cursos e adquire o livro também tem mais um descontinho. E todos os meus cursos e meus livros vocês podem parcelar no cartão. Os meus cursos, eles são sempre pelo Google Meet, porque eu gosto de olhar no olho, assim, e gosto de interagir com as pessoas participarem, perguntarem. E todos os meus cursos são gravados e os meus alunos têm acesso à gravação do meu curso por tempo indeterminado. Além disso, recebe a apostila, que mais que tem? A apostila, a gravação da aula e certificado de participação, né? Então, quem tiver interesse de saber mais sobre o meu trabalho, sobre o meu livro, procura a Débora, me procura. Tem a Bruna também. A Bruna tá sem Insta agora, mas procura a Débora ou me procura. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp que a gente falou no início dessa live também, só me procurar, pode procurar a Débora também. A gente explica como é que o grupo funciona, a gente passa as regras direitinho e faz parte deste grupo aqui. Ó, 24 e 25, Débora tá lembrando do workshop Meu Familiar Usa Droga e Agora. Vou falar sobre o que é a codependência, sobre tratamento, papel da família, onde buscar ajuda. Então, venham participar. Não vou falar os valores, porque a gente tem um combo para os cursos, tá? Então, procurem a gente. O que mais? Eu anotei aqui para fazer alguma coisa sobre culpa, mas mais adiante vou falar sobre. Em breve, gente, vou trazer uma novidade para vocês também. Em breve, vocês fiquem bem atentos aqui às redes sociais, que em breve vou trazer novidades aqui para vocês. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Adorei tudo que ouvi, mas vejo que tem muito a aprender e tá aqui a minha prof. Beijos a todos, boa noite. Fazer a janta. Valeu, Neuza, gratidão. Ivana, querida, que bom que tu gostou. Ivana já tá matriculada nos cursos já. Coisa boa. Aluna nova, gente nova para o nosso meio. Ivana tem vontade de auxiliar também. Fiquei muito feliz quando soube disso. Que bom, Ivana, que tu gostou e que bom que tu tá com a gente nessa caminhada aí. Faz uma janta bem gostosa, hein? Depois me diz o que tu vai fazer de comida aí. Eu adoro comida. Gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Excelentes cursos, precisamos procurar conhecimento. Livro maravilhoso, grupo excepcional. Rose fez todos os meus cursos. Rose, ela vai em todas também. Gente, eu tenho meninas aqui que eu digo assim, tem tal coisa, tô dentro. Elas nem perguntam o que é. Porque a gente entendeu o processo, né? A gente entendeu a importância da gente estar buscando e cuidando da gente, né? Bom, eu vou encerrar a live agora. Quero agradecer muito vocês. Livro Diário de uma Codependente, doutora Neuzinha Broto. Ela é top. Ai, amiga, eu sei. Eu vou encerrar a live para poder salvar. Obrigado pela participação de vocês. Um grande beijo. Nos procurem. No link da minha bio tem todas as minhas redes sociais. Tem o meu telefone para vocês falarem comigo. Tem as inscrições dos cursos também. Então, ó, beijo no coração de vocês. Fiquem bem. Ó, a Fê tá chegando, mas nós já estamos terminando já, Fê. Vou salvar essa live aqui, tá? Para vocês assistirem. De dentro mesmo. Muito importante estarmos juntas. Funciona. É verdade. Ó, beijo no coração de todas vocês. Vou salvar a live, tá? Para vocês não perderem. Ai, meu Deus, as pessoas vão entrando, daí eu fico com pena de terminar a live. Gratidão por esse momento tão especial. Marília, vem com a gente fazer os cursos. A Marília já tem meu livro já. Ah, Marília, eu mandei o livro. Acho que essa semana chega pra ti o outro, viu? Ângela, oi, Ângela. Aí, as pessoas chegam, daí eu não quero terminar. O trabalho de vocês é muito bom.
Ai, muito obrigada. Fico feliz. Fico muito, muito, muito feliz mesmo. Eu realmente faço tudo isso com muito amor. Eu amo o que eu faço, amo o que eu faço, amo mesmo, adoro. Me encontrei nesse meio. Eu digo que do limão eu fiz uma limonada, né? Sou muito feliz com as minhas escolhas de hoje em dia. Muito feliz mesmo. Me faz muito bem, sem contar que ajuda muito na minha recuperação, né? Porque eu preciso buscar. Eu frequento o grupo toda semana. Eu tenho um grupo todo domingo de noite. Não falta o meu grupo. Então, isso é muito importante. Minha espiritualidade também está sempre em dia. Toda segunda de noite eu me dedico à minha espiritualidade. Estou sempre lendo alguma coisa ou outra dentro do meu segmento religioso. Então, preciso estar sempre buscando, né? Independente de eu ser uma profissional ou não, do meu filho estar bem ou não, eu preciso estar buscando. Ô Marília, me chama pra gente ver dos cursos. Quero conversar contigo sobre isso. Tá, gente? Um beijo enorme no coração de vocês. Vou encerrar essa live, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Ó, beijo, muito obrigado por vocês terem participado, por vocês terem interagido e até mais. Essa semana eu vou postar algumas novidades aqui pra vocês, tá? Beijo no coração de cada uma de vocês. Deixa eu encerrar aqui.